Oi, queridos amigos, a paz de Cristo. Gente, hoje eu vim falar uma palavra para vocês que falam muito ao meu coração esse final de semana, né? E é João, capítulo 21. E eu vou contar um pouco sobre a história e eu vou falar partes que mais me tocaram. Então, foi depois da morte de Jesus, né? Pedro, né, falou com os outros discípulos que ele ia pescar e os mesmos falaram: a gente vai com vocês. Só que eles estavam tentando pescar e eles não conseguiam pescar nada. Nada que eles lançavam a rede, não conseguia pescar. Então Jesus, né, perguntou a um deles: tens alguma coisa para comer? E eles falaram: não temos nada para comer. Só que aí Jesus falou para ele: lança a rede. Quando eles lançaram a rede, começou a vir muito peixe, muito peixe. Na hora, eles notaram, entenderam que era Jesus que estavam ali com ele naquela aparição. Agora eu vou falar aqui. Olha lá, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende algumas coisas de comer? Responderam eles: não. Foi o que eu falei, eles não tinham nada para comer. E lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançai-nos, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixe. Então vinha muito peixe quando eles lançaram a rede para o lado direito, quando eles obedeceram a Jesus. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com uma túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Então ele ficou envergonhado, né? Quando um dos discípulos falou assim: é Jesus. Então Pedro estava nu e nu ele se lançou ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estava distante da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei peixes que agora que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grãos de peixe, sendo tantos que não rompeu a rede. Olha o milagre, gente. Era tanto peixe que veio que ele puxou a rede, mas os peixes eram tão pesados e tantos que a rede não se quebrou, não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Então ninguém teve a audácia de falar que não era ele, né? Ou quis falar: não é Jesus. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe semelhante ao peixe. E já era a terceira vez e Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: filho de Jonas, amai-me do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacente os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe Jesus: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Olha que coincidência. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele ama Jesus.
E pela terceira vez, Pedro ele fica triste, porque é como se o amor dele não fosse maior. E Jesus sabe, né? Ele sabe o tanto que a gente pode dar para ele, o quanto que a gente ama, o quanto que a gente se preocupa, né, com as ovelhas dele, com a missão, né, que ele passou, né, para os discípulos, que era de semear a palavra. E a Messa, né, que precisa de trabalhadores, né, a vinha de Jesus precisa de trabalhadores, aí que eu queria chegar. Então, Pedro, ele fala pela terceira vez: Jesus, tu sabe que eu te amo. Só que Jesus, ele sabe o quanto que a gente ama, mas esse pouquinho que a gente ama é muito para Deus quando é verdadeiro. Agora, quando a gente fala que ama Jesus da boca para fora, é mentira. E Jesus sabe, e tanto que ele sabia que Pedro ia trair Jesus, e Jesus deu a Pedro a chave, né, na pedra, né, aí de construir a minha igreja, né, ele foi o primeiro papa, e é muito bonito, né, ver esse diálogo de Pedro com Jesus, e foi verdadeiro, e ele falou: eu te amo, Jesus. E quantas vezes que a gente fala que ama Jesus, mas a gente desconfia, que a gente confia, a gente entrega, mas a gente quer tomar de Jesus, não, a gente quer tomar conta, né? E eu achei bonita também outra passagem, quando que Jesus, o Pedro percebeu que era Jesus e ele estava pelado, ele estava nu, ele se lançou ao mar, né? E ele volta, a vergonha, né? Quantas vezes, né, a gente se envergonha de tantas coisas que a gente faz e não se vergonha da presença de Deus, né? E, amados, Deus, ele se preocupa com a gente, né? Mas ele quer saber o quanto que a gente tá pronto para ele, né? Até que ponto que a gente tá pronto para a missão de Deus, para o propósito de Deus, para o reino de Deus, né? E às vezes a gente se preocupa com tantas outras coisas, com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer. E, gente, é se acalmar, porque nem os passarinhos, né? A Bíblia diz que nem os passarinhos, Deus esquece dos passarinhos, né? Ele dá o alimento, ele dá tudo no tempo certo. Só que a gente é egoísta, né? Quantas vezes a gente já negou Deus? Né? Quantas vezes alguma pessoa foi falar para você voltar para a igreja ou ir para a igreja, você dá aquela desculpa? É o não que você tá dando a Deus. É aquele pouquinho que você fala, mas Deus sabe. Mas Deus quer mais, Ele quer mais, mais e mais e mais da gente. Só que a gente se nega, a gente, não, agora não, depois. Aí a gente vai esperar uma coisa ruim acontecer pra gente se doar por inteiro pra Jesus, pra gente tá falando do evangelho. Porque quando a gente dá a nossa cara tapa aqui, ó, pra falar sobre a palavra de Deus, ixi, gente. Teve uma vez que eu fui falar, né, tava falando também sobre o evangelho, e teve um moço que falou no comentário: se você ama tanto esse Deus, por que ele não te cura dessa cegueira e você usa óculos? E, gente, mas quem disse que eu sou cega? Eu consigo enxergar, né? Cego é ele que não tá acreditando na palavra de Deus. Então, amados irmãos, queridos irmãos em Cristo, essa é a palavra que eu tenho para você. Deus sabe o pouquinho que você pode dar e Deus espera muito, muito de você. Então, creia, acredite e apacente as ovelhas de Jesus. Gente, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para me ajudar e vamos sempre estar conversando sobre a palavra de Deus. Não tenho, sabe, nada, coisas atrás, é só eu.